Olha, começou hoje no Fórum de Ribeirão Preto o julgamento do policial militar acusado de matar um adolescente de 15 anos em 2012. A família espera que o policial seja condenado. Veja. Dona Arlete quase não conseguiu dormir nos últimos dias. Esperou muito por esse momento. Quase não consegui dormir. É muita expectativa porque são muitos anos. E eu não entendo por que eles fazem isso com a gente, né? Porque se sabe quem foi, o motivo, sabe tudo o que aconteceu, por que fazer a família sofrer 11 anos, 10 anos? Há 11 anos, a avó também convive com a saudade. No começo você enlouquece, né? Porque você nem dorme. Mas depois ela vai amenizando e fica a saudade. A saudade é muito grande. Mas é uma saudade que você pensa, podia estar fazendo isso, fazendo aquilo. Eu tenho 4, na realidade eu tenho mais 3 netos, né? Eu conto sempre 4, mas eu tenho mais 3 netos e estão se formando, cada um com a sua vida, já tem um que vai casar. E ele era o mais velho, ele podia estar aí já com a sua família casado. Luciano Ângelo de Lima Filho tinha completado 15 anos um dia antes de ser assassinado por um policial militar. Essas são as últimas imagens do adolescente. Ferido, ele chega de bicicleta e cai no chão de um posto de combustíveis. Minutos depois, chegam as viaturas da polícia e do SAMU. Mas já era tarde. O garoto estava morto. O PM Valdinei Cecílio de Brito estava de folga. Na versão dele, o garoto e 2 amigos teriam anunciado um assalto e ele reagiu. Mais de 10 testemunhas de defesa e acusação foram ouvidas e o policial foi denunciado por homicídio duplamente qualificado. A avó até hoje não se conforma com a versão do PM. Uma pessoa não pode sair do serviço, acabar de sair do serviço, 5 minutos depois morre e vem falar que o menino era ladrão, além de tudo era ladrão, colocar como bandido. Ele não podia ter feito isso. Ele era um policial, ele tem que cuidar da gente, não tirar uma vida. Quando morreu, Luciano trabalhava como ajudante em uma oficina de motos. Em outras reportagens, a mãe de Luciano falou com a Record TV. Tem que ser preso, ele tem que pagar pelo que ele fez. A morte do meu filho não pode ficar impune, não, porque meu filho não era bandido. Jaqueline é uma das testemunhas e, por isso, agora não deu entrevista. Ele chegou do serviço e um colega dele que estudava com ele passou em casa e chamou ele para encher o pneu da bicicleta. E os 2 foram no posto. Chegando lá, só que eles estavam mexendo na avenida. O meu filho foi e chutou o cone da rua. E era quase em frente à casa desse policial. E os 2 começaram a discutir. Ele xingou meu filho xingou ele. Né? E ele chegou até a correr atrás dele, atrás da bicicleta, e chegou a dar um chute na bicicleta do meu filho. Meu filho já estava a 50 metros de distância dele, que foi o que a perícia concluiu, e ele deu um tiro nas costas do meu filho, e meu filho caiu no posto de gasolina. Ele não teve chance. A avó diz que as boas lembranças do menino ajudam a aliviar a dor da saudade. Muita risada, muita coisa boa. A minha casa era uma casa muito alegre, né? Porque era fim de semana, eu tinha uma piscininha nesse quintal e os 4 netos, eles acostumavam me afogar dentro da piscina. Eles não entravam por enquanto eu não entrasse. Então, isso tudo acabou, sabe? Isso tudo acaba com a família, acaba com tudo. O júri popular deverá decidir se o policial militar, hoje aposentado, é ou não culpado pela morte do estudante. Dona Arlete espera que o acusado seja condenado pelo crime. Eu tenho fé em Deus, eu creio que ele saia de lá preso. Se houver justiça, ele vai sair de lá preso. É a única coisa que eu penso. É a única coisa que eu penso. Porque a gente espera tanto, e chegar lá e sair, virar as costas e ele sair por outra porta não é justo. Olha, e como disse essa avó, né? Quando alguém que a gente ama morre, um pouquinho da gente morre com aquela pessoa, né? Vai junto. Infelizmente, essa avó perdeu o brilho que ela tinha junto com os 4 netos. Ah, Valentina tem 3, mas faz muita falta. Faz muita falta e o pior de tudo, como a mãe contou em outras reportagens aqui para o Balanço Geral, aqui para a Record TV, de um lado um policial armado, de outro um adolescente de 15 anos em uma bicicleta. A gente já vê que por aí
né, completamente desproporcional à força usada pelo policial. Por mais que a mãe Paula, eles estavam discutindo, o meu filho xingou. Agora, de um lado, um menino de 15 anos que pode, nessa adolescência, na rebeldia da idade, tá respondendo o policial. Agora, você sacar uma arma e dar um tiro nas costas de um adolescente de 15 anos. Eu vou direto com o Guilherme Campos, que acompanha detalhes desse julgamento que está acontecendo nesse momento. Ô Guilherme, a avó, né, ela não tem uma outra expectativa, uma outra perspectiva, uma outra esperança, a não ser que o policial saia daí preso, irmão. Porque, olha, é um caso que na época nós repercutimos aqui no Balanço Geral, mas como eu disse, eu não consigo imaginar um juiz julgando um caso como esse, de um lado um PM armado, de outro um menino de 15 anos que pode até ter tido ali um momento de rebeldia, mas um tiro nas costas já começa por aí, é uma atitude covarde, ainda mais se envolver um policial militar e um menino, um garoto nessa idade, né, Gui? É isso, Valentim. Boa tarde para você novamente, boa tarde a todos. A família só fala em justiça. Esse julgamento começou por volta das 10 horas da manhã aqui no Fórum de Ribeirão Preto. Esse julgamento deve durar durante todo o dia. Você vai acompanhar agora imagens ao vivo aqui da frente do Fórum de Ribeirão Preto. Nós chegamos bem cedo, eu conversei com a avó desse adolescente. Daqui a pouco a gente vai acompanhar a entrevista da avó aqui na porta do fórum. E ela falou isso, Valentim, ela espera apenas que seja feita a justiça. Esse crime aconteceu há 11 anos, o Luciano tinha 15 anos na época, quando foi atingido por um tiro nas costas. Esse tiro foi disparado por um policial militar. Esse júri, Valentim, é um júri que acontece em sigilo. Geralmente, um júri popular, qualquer pessoa pode chegar, entrar e acompanhar todo o júri. Mas esse júri acontece em sigilo, isso porque na época o adolescente tinha 15 anos, então a vítima menor de idade, e foi um pedido do promotor para o juiz para que esse julgamento acontecesse em sigilo. Então, quem participa desse julgamento? Apenas os familiares mais próximos do acusado e também da vítima. Então, é um júri diferente que acontece aqui no Fórum de Ribeirão Preto. A avó disse que espera por justiça, mas também criticou a justiça, porque esse crime aconteceu há 11 anos e só hoje acontece esse júri popular que começou por volta das 10 horas da manhã e deve durar por todo o dia. Valentim, você acompanha imagens ao vivo aí do Fórum de Ribeirão Preto. Daqui a pouco esse júri deve ter uma pausa, pelo menos por cerca de 1 hora, é um horário de almoço. A gente não tem a previsão de quando isso deve acontecer, deve ser por volta da 1 hora da tarde, e aí o júri deve voltar a acontecer a partir das 2 horas da tarde. Bom, nós vimos na reportagem da Ludmila que o Luciano, que na época tinha 15 anos, morreu com um tiro nas costas depois de uma breve discussão com o então PM próximo a um posto de combustíveis na Avenida Patriarca. O promotor do caso, Marcos Túlio Nicolino, informou que 7 jurados serão escolhidos por sorteio, e é claro que já foram escolhidos por sorteio, já que nesse momento o júri está acontecendo, e se condenado, o Valdinei Cecílio de Brito pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Nós não conseguimos falar com o advogado do acusado, o Júlio Mocim. Nossa equipe vai acompanhar durante todo o dia esse julgamento. E aí mais uma informação, Valentim, na época foi falado sobre isso, mas é interessante a gente lembrar, o policial que matou o adolescente de 15 anos era amigo do pai desse adolescente. O pai esteve hoje aqui, ele não quis gravar entrevista, mas ele falou mais uma vez que ele e o policial foram criados juntos. Então, um amigo de infância que se tornou um policial militar e matou o filho dele, um adolescente de 15 anos, né? Isso para servir ainda com mais uma informação, esse fato, né? E que deixa a família ainda mais revoltada, porque depois de 11 anos esse policial nunca foi preso. A informação que a gente teve é que o policial aposentou, ele alegou problemas psicológicos depois de tudo que aconteceu. Eu tentei conversar com a mãe dele, a mãe e alguns outros familiares estacionaram um veículo em um estacionamento que fica aqui em frente ao Fórum de Ribeirão Preto, mas ninguém quis falar nada. E aí os avós chegaram aqui bem cedo, né, 1 hora antes do julgamento começar, e
Faltando poucos minutos para o julgamento começar, a família chegou, mas a mãe do policial não quis falar nada. Provavelmente o PM aposentado, acusado de matar o adolescente de 15 anos, entrou pelos fundos aqui do prédio, não foi por essa entrada. Nós chegamos bem cedo para mostrar toda a movimentação, mas o policial não apareceu por aqui. Provavelmente ele entrou pelos fundos aqui do Fórum de Ribeirão Preto. Eu volto com você, Valentim. Guilherme, você acompanhou a chegada, né, das famílias, tanto do adolescente quanto também a família do policial militar, e até agora, 12h14, imagem ao vivo. Coloca o reloginho na tela aí, por favor. Nosso Pouca Ideia tá aí, ó, 12h14. Até agora ninguém saiu por aí, então eu acho que ainda não temos esse recesso da hora do almoço, né, Guilherme? O julgamento deve durar pelo menos até o final da tarde desta segunda-feira. Essa é a expectativa, né? É isso, Valentim. Eu vou até pedir para o nosso cinegrafista mostrar aqui, na frente do fórum, alguns familiares estão até acompanhando o balanço geral ao vivo. O nosso cinegrafista faz movimento aqui para mostrar. São familiares que não conseguiram entrar para acompanhar o júri, né? Tem essa história de que os familiares poderiam acompanhar, mas teve familiares que não conseguiram entrar. O caso da tia aqui, desse adolescente. Então, esse júri acabou sendo liberado apenas para os pais e os avós do Luciano, né, que foi morto pelo policial. E a informação que a gente tem é que pelos pais do policial e alguns outros parentes aí desse policial. Então, parentes que não conseguiram entrar estão aqui na frente do fórum, acompanhando aqui as notícias ao vivo pelo balanço geral, pelo celular. Eu acabei de ir até lá perguntar se eles tinham notícias, mas não tem nenhuma informação sobre como está esse julgamento agora, quem já foi ouvido, né, como começou esse julgamento, e também não sabem qual vai ser o momento da pausa, que geralmente é por volta do meio-dia, 1h, que acontece uma pausa de pelo menos 1h e depois o júri é retomado. A gente acredita que por volta da 1h da tarde, né, quem está participando deve sair para almoçar e depois esse julgamento volta a acontecer, né, 1h de intervalo. Então o julgamento deve parar mais ou menos por volta da 1h da tarde, e às 2h da tarde o julgamento deve voltar a acontecer aqui no Fórum de Ribeirão Preto, mas não tem previsão para terminar, Valentim. Muito obrigado, Guilherme Campos, e ali os parentes também acompanhando o nosso balanço geral, na expectativa de alguma nova informação. O Guilherme Campos com o Roberto Luiz vão continuar em frente ao Fórum de Ribeirão Preto. Esse julgamento vai se arrastar ao longo do dia, deve ter a pausa para o almoço, mas mesmo assim, com esse recesso, quando ele voltar, né, o pessoal, a família saindo, o Guilhermão vai estar lá, o balanço geral vai até às 3 da tarde, nós temos aqui mais informações, e tanto os parentes do menino, até se os parentes do policial também quiserem dar a versão deles, por que não, né? A gente que acaba escutando aqui, mas a expectativa é que realmente esse policial aposentado, ele comece a pagar pelo grave crime que ele cometeu ao matar o filho de um amigo dele, né? Um amigo de infância. Ele foi morto pelas mãos desse policial que atingiu esse menino nas costas, né? Um tiro nas costas. Isso aconteceu lá em 2012, 11 anos depois, esse caso, enfim, vai parar nos tribunais. Obrigado, nosso Guilherme Campos. A qualquer momento, mais detalhes